A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Tudo bem, povo de Deus? Mais uma vez estou aqui com a permissão do nosso Senhor, né? Nos deu essa graça de poder estar aqui novamente, estar falando sobre a palavra dele, né? E hoje eu trago um estudo sobre os atributos de Deus. Os atributos de Deus. É uma coisa importante para nós conhecer mais, aprofundar mais sobre o conhecimento de Deus, né? O que significa a palavra atributos? Vamos entender primeiro atributos, depois nós falamos sobre cada atributo. A palavra atributo significa, resumidamente, o que é próprio, característico de algo ou alguém, particularidade. Como estamos falando de atributos, podemos também dizer qualidades de Deus. Então, os atributos do Senhor são qualidades pertencentes à natureza de Deus, por aquilo que nos foi revelado na Escritura Sagrada, e que certamente nos ajuda a entender um pouco mais de quem é Deus, certo? Algo que precisa ser considerado é que conhecemos Deus apenas com base no que Ele revelou, que Ele nos revelou. Assim, há muito mais sobre Deus do que conhecemos, ou porque nosso intelecto não consegue compreender, ou porque Ele simplesmente nos revelou o que era interessante para nós, que precisaríamos para conhecê-lo. Okay? Na eternidade vamos conhecer por completo, mas aqui é o que Ele nos revelou. No entanto, devemos nos confortar na verdade que Ele certamente nos revelou tudo que de fato precisávamos saber. Então, tudo que está aí foi o que Ele colocou, como eu falei, talvez pelo nosso intelecto, como Jesus mesmo falou que tinha coisas que Ele não falava, porque não conseguiríamos entender. Então, só no mundo espiritual, quando estivermos com Deus, vamos entender por completo tudo isso. Qual a importância de estudar os atributos de Deus? Isso pode estar na dúvida com vocês aí na cabeça se realmente há importância disso. Vamos definir isso aqui para a gente ver que realmente é importante conhecer mais os atributos de Deus. Quando estudamos os atributos de Deus, mesmo de forma limitada, podemos vislumbrar o seu caráter, entender um pouco mais sobre quem Ele é e como Ele é, e consequentemente adorá-lo e atribuí-lo glória de uma forma mais apropriada e consciente. Então, por isso precisamos entender e conhecer os atributos de Deus. Quais são os atributos de Deus? Temos vários, né? Então, mas eu vou estar pegando uma boa parte aqui para a gente estar conhecendo mais. Antes de falarmos quais os atributos de Deus, precisamos entender que a teologia, para facilitar a compreensão desse assunto, divide os atributos de Deus em duas categorias: atributos incomunicáveis e atributos comunicáveis. Então, está dividido em duas partes. Ok? Então, vamos lá. Os atributos incomunicáveis, vamos entender o que seria isso. Quando chamados de atributos não relacionados, são aqueles que Deus não compartilha com nenhuma criatura, ou seja, são atributos exclusivos dele, e ele não os comunicou a mais ninguém. Então, esses incomunicáveis, só ele, está só nele, não tem mais lugar nenhum, só em Deus. Os atributos comunicáveis são aqueles que Deus compartilha, pelo menos em certa medida, com o homem. Os atributos comunicáveis foram impressos na criação da humanidade, e basicamente por isso o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Isso é, porque Deus comunicou a ele alguns dos seus atributos, e por portar tais atributos, o homem se parece com Deus em alguns aspectos. O amor aos outros. Eu vou estar falando mais à frente, vamos deixar para chegar na hora, os atributos de Deus que está em nossa criação. Ok? A seguir, conheceremos quais são os atributos de Deus e entenderemos melhor de forma bastante resumida e limitada
uma noção básica de cada um deles. Então, vamos estar falando de cada um depois. Hoje está falando agora sobre os atributos incomunicáveis de Deus. Então, vamos estar pegando alguns atributos incomunicáveis de Deus que só pertencem a Ele, só estar nele. Ok? Então, vamos lá. Onipresença significa que Deus não é limitado de nenhuma forma pelo espaço. Sua presença é infinita, de modo que Ele está presente em toda parte, com toda a plenitude do seu ser. A onipresença de Deus. O outro conhecido também, onipotência, significa que Deus possui todo o poder, isso é, seu poder é infinito e ilimitado. Deus é soberano e capaz de cumprir todos os seus propósitos. Aqui na onipotência, o nosso inimigo pode até fazer alguma coisa por nós, por um interesse próprio dele, mas Deus é onipotente porque só Ele é capaz de dar a vida. Só Deus consegue dar a vida. Nosso inimigo pode tirar, mas dar a vida somente Deus. Okay? Então, por isso Ele é onipotente. Onisciência significa que Deus conhece todas as coisas, de modo completo e absoluto. Seu conhecimento é infinito e não está sujeito a qualquer limitação. Ele não precisa pedir nenhuma informação, nem bem como possui dúvidas. Então, ele já tem tudo definido. Okay? Então, ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas, o início e o fim, vamos dizer assim. Então, ele sabe de todas as coisas. Soberania significa que Deus controla todas as coisas, pois Ele próprio é soberano e supremo sobre tudo e todos. Tudo e todos. Okay? Deus é soberano. Ele é quem governa o universo e conduz a história segundo os seus propósitos eternos. Então já tem tudo isso definido. Também é importante saber que a soberania de Deus não anula a responsabilidade do ser humano e nem a responsabilidade humana descaracteriza as ações soberanas de Deus. Então, nós temos a nossa parte também, que Ele é soberano. Isso é importante para nós. Okay? Eternidade significa que Deus sempre existiu. Ele não foi criado por ninguém e está acima de qualquer limitação do tempo. Qualquer limitação do tempo. Ele não tem começo nem fim. Existe sem sucessão de momentos, ou seja, para ele não existe o passado, o presente e o futuro. Não existe sucessão de momento nenhum. Pois seu presente é sempre a própria eternidade. Então ele está sempre presente, o tempo todo. Por isso é a eternidade. Unidade significa que Deus é um e que todos os atributos dele são inclusos em seu ser o tempo todo. Vamos pegar o exemplo da doutrina, né, da Trindade. Não contradiz esse princípio, pois as três pessoas distintas formam um único Deus, ou seja, sua essência e sua indivisível. Sua essência e sua indivisível. Ok? Imutabilidade. Imutabilidade. O que significa isso? Significa que Deus não muda jamais. Ou seja, tanto seu ser como suas perfeições não sofrem qualquer alteração. E ele não muda de forma alguma, os seus propósitos e suas promessas. Então, isso tudo é imutável. Não temos como negociar com Deus, mudar tudo isso. Já está tudo planejado, tudo é conforme Ele determinou, porque Ele é o Criador de todas as coisas. E Ele faz o melhor para cada um de nós. Ok? Infinitude significa que Deus é infinito em seu ser e não sofre qualquer tipo de limitação. Ele não tem limitação. O tempo e o espaço não podem limitá-lo. Nós temos essa limitação,
com tempo e com espaço, mas Deus não. Talvez a qualidade de infinitude seja um dos atributos de Deus que apresenta mais dificuldade de compreensão por nós, os seres humanos. Então, essa é uma dificuldade que temos, certo? Os atributos comunicáveis de Deus. Vamos falando aqui primeiro, o amor. A Escritura Sagrada declara explicitamente que Deus é amor. Está em 1 de João 4:8. O amor, como um dos atributos de Deus, deve ser entendido, sobretudo, pelo aspecto de que os escritores do Novo Testamento chamaram de amor ágape, amor sobrenatural, não amor ágape, não conseguimos entender, mas é um amor que só de Deus mesmo, só Ele para nos dar esse amor também. Amor ágape, isto é, um amor profundo e incondicional, que ao mesmo tempo em que revela grande afeição, também revela cuidado, zelo, correção e abnegação. Esse é um amor ágape. Também temos que desenvolver esse amor em nós, porque esse é um atributo de Deus que está em nós. O apóstolo Paulo escreveu, né, que o amor de Deus é derramado no coração do cristão genuíno, certo? Cristão genuíno, o amor de Deus é derramado. Certamente, a maior manifestação do amor de Deus foi enviar Jesus Cristo, seu Filho, para morrer por nossos pecados, ainda quando éramos pecadores. Esse ar imerecido é designado como graça. Aqui, mais uma vez, vale ressaltar que o atributo do amor não anula os atributos da santidade, justiça e retidão. Ok? A própria obra de Cristo no Calvário deixa isso muito bem claro, pois se por um lado vemos seu infinito amor ao enviar seu próprio Filho, por outro lado, vemos que este ato serviu para manifestar a sua justiça e santidade. Se ele fosse mais amor do que justiça, santidade e retidão, ele poderia ter perdoado os pecados sem precisar sacrificar seu próprio filho. Ok? Então, o amor de Deus por nós é muito grande. E como diz, é a graça dele por nós, né? E agradecer a Cristo porque o sacrifício que ele fez por nós também, ainda pecadores, né? Não merecíamos, eu digo sempre isso, não merecemos. Mas o amor dele é muito grande, nos alcançou. Glória a Deus por tudo isso. Temos que ser grato a Ele todos os segundos da nossa vida, por tudo isso. O outro é a bondade. Esse atributo está diretamente ligado ao atributo do amor, enfatizando a benevolência de Deus para as suas criaturas. A bondade de Deus também implica na realidade de que tudo que Ele faz é essencialmente bom e legítimo, mesmo que o homem não compreenda. É o que eu sempre digo, vou falar aqui, eu sempre digo isso às pessoas. O que vem de Deus, bom ou não, vem de Deus, bom ou não, aos nossos olhos, é o melhor para nós. Tenha isso em mente. O que vem de Deus, bom ou não aos nossos olhos, é o melhor para nós, certo? A misericórdia. A misericórdia é outro atributo que também está ligado ao atributo do amor e revela a compaixão, a piedade de Deus para com os miseráveis e angustiados. Na verdade, além da misericórdia e bondade, existem várias outras características de Deus que estão relacionadas ao atributo do amor, como, por exemplo, a benevolência, a benignidade e a longanimidade. Então, tudo isso é pela misericórdia de Deus. Nós também temos que desenvolver essa misericórdia. Sabedoria significa que Deus é infinitamente sábio,
de modo que ele próprio é a fonte da sabedoria. A gente vê isso em várias passagens nas Escrituras que falam sobre sabedoria, né? O profeta Daniel entendeu isso ao dizer que deles são a sabedoria e a força. Tem Daniel 2:20. Além disso, devemos entender que a sabedoria de Deus é completamente superior à sabedoria dos homens. Isso é indiscutível, né? Isso não teria como argumentar nada, além de várias passagens nas Escrituras Sagradas falando sobre isso. Mas pela nossa consciência sabemos que isso realmente, a sabedoria de Deus é superior à nossa. Temos que procurar imitá-lo, seguir o que ele nos direciona, certo? Isso é usar a sabedoria nossa. Justiça é outro atributo. Significa que Deus é plenamente justo e perfeito em sua retidão. Não há injustiça em Deus, e dele não provém nenhum tipo de desigualdade. Nós, às vezes, fazemos essa desigualdade, a diferença entre um e outro, mas Deus não. Ele sempre é correto, e seus juízos são perfeitos. Muitos estudiosos também detalham o atributo da justiça em outras características específicas, como a retidão e a equidade. Ok? Santidade é outro atributo. Significa que Deus é completamente separado do pecado e totalmente comprometido com a sua honra. Ele nunca está relacionado a qualquer coisa impura ou qualquer comportamento indigno. Isso às vezes tem no ser humano, mas em Deus não. Ele é perfeito, a santidade dele é completa. Temos que ser santo como ele é santo. O atributo da santidade em Deus exige que os pecadores estejam separados dele, a menos que estes sejam justificados pelos méritos de Cristo, sendo feitos nele santo. Então, através de Cristo, nos tornamos santos. Aí sim podemos nos tornar filhos de Deus. Nos tornarmos filhos de Deus. Deixarmos de ser criaturas e sermos filhos de Deus. Veracidade, outro atributo, significa que Deus e tudo que provém de Deus é necessariamente verdadeiro, infalível e absolutamente confiável. Tudo que vem de Deus podemos confiar, de modo que ele é o próprio Deus verdadeiro. O atributo da veracidade também expressa a fidelidade de Deus, ou seja, tudo que ele revelou de si mesmo é genuíno, e por ser fiel, ele nunca fará nada que afronte a sua própria natureza ou contradiz a sua palavra. Então, tudo que está na palavra de Deus é verdade. Temos que crer nisso e seguirmos isso. A liberdade é outro atributo. Significa que Deus não precisa de nada, nem ninguém, para ser o que, ou seja, ele é completamente livre para exercer a sua vontade. Okay? Deus é livre para fazer a sua vontade. Nós temos que ter esse entendimento e agradecer Ele, porque a vontade dele vem até nós. Okay? De acordo com a perfeição de sua natureza, ou seja, apesar de ser completamente independente e livre, isso não significa que ele seja livre para pecar, para mentir, deixar de ser Deus ou mesmo morrer, pois tais coisas contrariam seu próprio ser. Okay? Deus jamais vai pecar, vai mentir, vai deixar de ser o Deus verdadeiro e vai morrer. Okay? A paz, esse é outro atributo de Deus que o mundo precisa compreender e exercer, né? Esse atributo de Deus nos revela que nele próprio, ou em qualquer uma de suas ações, não há nenhum tipo de confusão ou desordem. Gideão
entendeu essa qualidade de Deus quando declarou: o Senhor é a paz. O Senhor é a paz. Está em Jeremias 6:24. Ok? Então tá aí. Essa lista de atributos de Deus não deve ser entendida como uma lista exaustiva. Tanto que eu falei, tem muito mais ainda. Já que se trata de um estudo limitado pela nossa compreensão do ser de Deus, bem como não deve ser considerada uma lista padrão, pois há muitas listas sobre os atributos de Deus, algumas mais completas e detalhadas e outras mais diretas e objetivas. Okay? Não tenha como exaustar essa lista que eu coloquei aqui para vocês, se não me falha, foram 17 atributos de Deus, os incomunicáveis, os comunicáveis, mas tem muito mais, ok? Tem muito mais em falar de Deus, certo?